Esse vídeo vai ser o primeiro de uma longa playlist de vídeos que eu vou postar aqui no canal, onde eu vou apresentar e discutir questões de biologia das provas da FUVEST, Fundação Universitária para o vestibular que dá acesso à USP, Universidade de São Paulo. Já há algum tempo eu queria trazer esse conteúdo aqui para o canal, mas faltava coragem, porque eu sabia que quando eu fosse começar a fazer, eu iria querer pegar desde a primeira edição, em 1977, passando por todas as edições até chegar na última, que atualmente é de 2024. Possivelmente até eu terminar de gravar essa playlist, já teremos aqui 2025, sendo muito otimista de que eu vá conseguir terminar até o fim do ano de 2025, né? Mas enfim. Então vai ser uma playlist longa, porque eu vou pegar ano após ano, em cada edição, né? Fase por fase, prova por prova. Algumas edições, dependendo da quantidade do volume de questões, talvez eu tenha que dividir em dois vídeos, né? Parte um, parte 2, fase um, fase 2. Então é um projeto que vai ficar realmente uma playlist bem longa. Não vão ser vídeos densos, vão ser vídeos bem objetivos, mais ou menos seguindo o mesmo estilo aqui dos meus vídeos sobre a Olimpíada Brasileira de Biologia e também os vídeos que eu tenho aqui sobre o Enem. Eu vou apresentar as questões, o gabarito. Se for uma questão mais abstrata, eu coloco alguma ilustração, alguma figura. Se for uma questão que envolva alguma metodologia para resolução, eu tento reproduzir a metodologia, né, para chegar à resolução da questão. De vez em quando eu gosto de questionar algum ou outro gabarito que eu acho que não esteja tão preciso assim. Gosto também, às vezes, de dar uma viajada numa questão mais ampla, mas vou tentar ser bem mais objetivo aqui nessas questões, aqui nessas provas, porque realmente o volume de conteúdo aqui vai ser tão grande que é melhor ser mais objetivo e, enfim, chegar ao fim dessa playlist vivo. Bom, sem mais delongas, nesse vídeo aqui a gente vai ver então o ano de 1977. Lá se vão 40 e tantos anos, né? Segundo o que temos disponível aqui no site, foi uma fase constituída de três exames, primeiro, segundo e terceiro exames, dessa primeira fase. Não sei se houve uma segunda ou fases posteriores. Se houve, se teve, né? Não tá disponível aqui. Eu lembro de ter lido na Wikipedia, eu acho que essa primeira edição da FUVEST foi bem caótica. Tiveram vários temporais em São Paulo, a cidade ficou inundada, alguns participantes foram resgatados de helicóptero, foi bem caótico. Enfim, um outro detalhe importante que é bom mencionar é que não tem, pelo menos eu não encontrei nenhum gabarito oficial aqui para essas provas. Então, vocês vão meio que ter que confiar em mim. Eu mesmo não confio muito em mim, então. Mas eu dei o meu melhor. Eu tentei fazer uma revisão bem robusta, buscando referências. Como são provas muito antigas, já teve muita discussão sobre elas, já tem muito material sobre essas questões disponível aí na internet mesmo, então eu acho que deu pra chegar aqui a alguns gabaritos um pouco mais confiáveis. E claro, em alguns momentos eu utilizei chat GPT para dar aquela ajuda também. É uma ferramenta muito útil para às vezes fechar uma linha de raciocínio que não tá muito bem ainda consolidada, né? Bom, então eu tô projetando aqui agora o primeiro exame, que é a primeira prova no caso, né? Lembrando que são três. Esse primeiro exame aqui teve 120 questões, das quais 18 eram de biologia. O segundo e o terceiro tiveram 100 questões, das quais 15 eram de biologia. Infelizmente, as questões estão em sequência, elas estão organizadas ao longo da prova por disciplina, então tem aqui a seção da prova, né, de biologia, com as questões em sequência, 18 ao todo. Então, começando aqui pela questão 76, nos vertebrados, o centro responsável pela coordenação muscular situa-se no cerebelo. Esta parte do encéfalo é mais desenvolvida em animais que se locomovem muito bem nas três dimensões do espaço e que necessitam ter o sentido do equilíbrio bem desenvolvido. Então, ele é mais desenvolvido nos animais que têm essa necessidade de uma localização espacial mais precisa. Predadores, né? Geralmente a gente pensa assim naqueles predadores que precisam, enfim, de uma maior precisão nos movimentos, na localização da presa. Dito tudo isso, de acordo com esses dados, o animal cujo cerebelo seria menos desenvolvido seria então aquele que a gente supõe que teria os movimentos menos articulados ou que haveria uma menor necessidade de precisão nos movimentos. Aqui no caso seria a sardinha. Um peixe, né, que nada em cardume, o máximo que ela faz é ficar ali tentando ficar junto uma das outras, né? Eventualmente, quando vai fugir de um predador, ela dá um reflexo pro lado ou pro outro para fugir do ataque do predador. Nenhum movimento muito sofisticado. Inclusive a sardinha quando tá fora d'água, né, ela fica lá tremendo, tipo tendo um ataque epilético. Nada muito sofisticado no movimento da sardinha. Não precisa fazer cálculos complexos para atacar ninguém. Eu errei essa questão aqui e eu gosto de compartilhar os meus erros porque eu acho que existe um caráter pedagógico, né, quando a gente erra uma questão, entender por que nós erramos. Como eu lido com um volume de questões muito grande ao longo do dia, eu tô sempre revisando, né, questões atuais e antigas de vestibulares, eu tenho aqueles macetezinhos que a gente usa pra, né, tentar resolver a questão rápido e passar logo pra próxima. Quando eu cheguei aqui nessa questão que eu vi que tinham vários tipos de animais aqui, e dois deles eram peixes, eu eliminei os dois peixes. Falei, não, os dois peixes, os dois habitam na água, né? Habitam um ambiente, o mesmo ambiente, estão expostos às mesmas condições. Então o que serve para um serve para outro. Não deveria haver nenhuma diferença, né, gritante entre um e outro. Entre gavião, macaco e sapo, obviamente que eu iria no sapo, né? Porque o sapo tá ali no cantinho dele, deitadinho, eventualmente ele dá um pulo, né? Nada muito complexo. Eu fui de sapo.
Eu ignorei essa questão que eu falei, inclusive na introdução aqui da questão, sobre a questão da predação, né? A necessidade que um predador tem de ter movimentos mais articulados, de às vezes fazer cálculos complexos de trajetória da presa, onde ele vai dar aquele ataque, né? Que abocanhar a presa, no caso do tubarão. E até mesmo o sapo também, né? Que captura presas, às vezes, voando assim na frente dele. Ele tem que calcular a trajetória da presa e tudo mais. Tudo isso exige um desenvolvimento maior nessa região do encéfalo, do cerebelo. O texto até coloca aqui, né? Se locomovem bem nas três dimensões. Eles têm esse cálculo tridimensional muito mais avançado, quanto melhor é desenvolvido o cerebelo. Então, tanto para o tubarão quanto para o sapo, que eu subestimei, né, a ambos, eles precisam ter esse grau a mais de desenvolvimento no cerebelo. Moral da história é cuidado, né? Não, assim, não tentem resolver questões assim de maneira sem se aprofundar. Considerem cada alternativa, vejam uma por uma. Considerem, né, as diferenças entre um tubarão, por exemplo, e uma sardinha. Será que eles são iguais apenas porque eles habitam o mesmo ambiente? Claro que não, né? O tubarão é um tipo de. Ele é um predador, ele tá, né, ali. Ele tem um comportamento, a sardinha tem outro. É uma presa, geralmente, né? A sardinha nada naqueles cardumes enormes, né? O tubarão ele tem ali um comportamento um pouco mais assim, territorialista. Embora possam haver também cardumes eventualmente, mas bem diferente do que é o agrupamento da sardinha, enfim. 77. Qual das doenças abaixo não é transmitida por um inseto? Aqui no caso é a esquistossomose, né, que a gente vai ter ali o molusco, um caramujo, como hospedeiro ali intermediário do Schistosoma mansoni. A doença de Chagas tem o barbeiro, né, que é um hemíptero, um percevejo, né, do grupo dos percevejos. Malária, mosquito, anófeles. Filariose, mosquito culex. Úlcera de Bauru, o flebotomínio, aquele mosquitinho palha. Com relação ao barbeiro, lembrem do termo triatomínio. Esse termo surge bastante às vezes em questões, né? Isso se refere ao inseto barbeiro. 78 mais parasitologia, o esquema abaixo representa o ciclo de vida de um verme. Temos aqui uma forma adulto, a fase né, adulto, ovo, oncosfera e cisticerco. Cisticerco lembra o quê? Cisticercose, né? Tem aquelas duas doenças, teníase e cisticercose provocadas pelo mesmo parasito, que é a tênia, Taenia solium, Taenia saginata. A teníase é quando o verme adulto se instala no nosso trato digestivo e começa a parasitar, né? Nosso intestino. E a cisticercose é quando, na forma de cisticerco, ele se instala nos tecidos, podendo ser letal se chegar no tecido nervoso, por exemplo. A neurocisticercose. 79. No Egito, muitos artefatos de pedra vendidos como provenientes dos tempos dos faraós são falsificados. O processo de falsificação consiste em esculpir pequenas pedras e misturá-las com a comida oferecida a galinhas. As pedras atravessam todo o tubo digestivo da galinha, tendo depois o aspecto de objetos antigos e desgastados pelo uso. Este processo de envelhecimento mecânico deve-se à ação da moela. Lembrando que as aves, a galinha é uma ave, né? Não mastiga o alimento, elas têm um bico que não mastiga. A mastigagem, entre aspas, do alimento vai ser feito na moela, que é onde vai ter esse tratamento mecânico que vai dar a esses materiais aqui esse aspecto desgastado. Rapidamente vamos dar uma olhada numa imagem aqui desse site. Essa imagem aqui, ó. Aqui está o intestino das aves, né? Bom, o trato digestivo começa aqui, né? Obviamente, a comida entra pelo bico, tem aqui o esôfago, o papo, proventrículo. A moela está aqui nessa região aqui, ó. Antes ali do duodeno. Então, os alimentos são pegos pelo bico, passam pelo esôfago, né, até o papo, onde ele fica estocado ali por até 12 horas. Eventualmente, o alimento desliza do papo para a moela, onde são adicionadas enzimas digestivas e a mistura e ocorre, então, a moagem física do alimento. 80. As estruturas abaixo enumeradas ocorrem em certos vertebrados. Temos aqui um diafragma, 2 pelos, 3 coração com 4 cavidades, 4 glândulas mamárias. Qual das alternativas representa o conjunto de números que corresponde às estruturas que ocorrem exclusivamente em mamíferos? Aqui no caso, diafragma, pelos e glândulas mamárias, 1, 2 e 4, letra B. O coração tetracavitário, ele ocorre em mamíferos, também ocorre em aves e em répteis crocodilianos. 81. No homem, e na mulher também, as proteínas começam a ser digeridas por enzimas produzidas pelo estômago, letra B. Lá, né, em pH ácido, vai ser ali produzida a pepsina, que atua ali na quebra de proteínas na região do estômago. Mas lembrando que a digestão de proteínas não se limita ao estômago. Lá no intestino, em pH básico, também vai ter a digestão de proteínas com auxílio ali da tripsina. 82. Admitamos como correta a hipótese que a causa da divisão celular seja a duplicação do DNA. Então assumamos isso como sendo correto, essa hipótese, que é interfásica. Então, duplicação do celular na interfase. Se pudéssemos, nos organismos adultos, bloquear especificamente, isso aqui é importante, tá? Nos adultos, bloquear especificamente a síntese de DNA em determinados locais, nós estaríamos tentando, letra C, bloquear o desenvolvimento de um eventual tumor. Um tumor geralmente tem início quando um grupo de células perde aquele controle que existe no ciclo celular, né, dos checkpoints do ciclo celular. Eventualmente aquele checkpoint ali entre a fase S, enfim. Ela perde esse controle desse checkpoint e acaba entrando em mitoses consecutivas descontroladas e começa a se multiplicar de forma descontrolada, formando então ali aquela massa de tumor naquele tecido.
Então, se a gente conseguisse de alguma forma retornar esse controle ali durante o ciclo celular, por exemplo, bloqueando a síntese de DNA lá na fase S, a gente impediria que essas células fossem, né, para mitose e eventualmente constituíssem um tumor. Eu falei aqui sobre organismos adultos, isso é importante por quê? Porque a letra falou de impedir o crescimento do organismo, né? E se você pensasse nisso aqui acontecendo, por exemplo, num embrião em desenvolvimento, você estaria, de certa forma, impedindo que o organismo crescesse, porque naquela fase as células estão fazendo mitose para literalmente crescer o organismo, aumentar de tamanho o organismo, né? Quando a gente chega à fase adulta, a gente para de crescer em tamanho, as nossas mitoses passam a ser mais para reposição tecidual, né? Algumas células do nosso corpo que precisam estar sendo repostas constantemente, pele, enfim, sangue, né? Mas a gente já não cresce mais em tamanho. Isso é enquanto a gente está ali na fase embrionária e eventualmente na infância, né, até chegar à fase adulta. Durante esse período, cessar mitoses cessaria literalmente o crescimento do organismo. Como eu não vou me aprofundar em nenhum dos temas aqui das questões, eu coloco geralmente assim alguns links na descrição com materiais que eu acho que são interessantes para aprofundar alguns temas. Esse aqui que eu vou colocar, ó, bases genéticas do câncer, genes supressores tumorais. Recomendo a leitura sobre isso aqui para quem quer saber mais sobre esse assunto. Os supressores tumorais são genes que expressam produtos que controlam o ciclo celular, fase G1, S, G2, M, enfim. Uma vez que esses genes sofrem alguma mutação, eles perdem essa capacidade de controlar o ciclo celular e, eventualmente, essas células podem levar ali à formação de tumores. Deem alguma atenção para essa parte aqui que fala sobre o gene PRB, né, do retinoblastoma. É interessante, é importante isso aqui. Resumindo, esse gene ele produz uma proteína que, quando fosforilada, ela permite o prosseguimento do ciclo celular, mas às vezes esse gene pode sofrer uma mutação que a proteína que ele produz sempre vai estar fosforilada. Portanto, o ciclo celular ele estaria constantemente entrando, passando para a fase da mitose. E isso geraria então ali o tumor relacionado aqui a esse gene dessa proteína, que está relacionado ali a casos de câncer de próstata, bexiga, osteosarcomas, etc. 83 assinale a alternativa correta. Letra A. Nas citocineses das células vegetais, a lamela média forma-se de dentro para fora. Isso aqui está correto. Teoricamente, você nem precisaria ver as outras alternativas porque essa aqui está correta, inquestionavelmente. Mas é bom quem está participando, analise todas as alternativas, porque o cérebro às vezes prega pegadinhas na gente, né? Nesse caso aqui eu já estou garantindo que essa aqui está correta, as outras estão erradas. Mas é bom na prova garantir. Por exemplo, letra D. Na síntese de proteínas, o RNA ribossômico traz os aminoácidos até os códons do RNA mensageiro. Não, quem faz isso é o RNA transportador. Letra B falou que tem plasmodésmos em células animais. Não, plasmodésmos são exclusivos de células vegetais, por causa que são fissuras na parede celular, né? Portanto, não dá para ter isso em célula animal, que não tem parede celular. Rapidamente aqui, célula animal, né? Ali em mitose, na citocinese, as membranas celulares se separando, dando origem ali a duas células. Na célula vegetal, ela tem as membranas, mas também tem a parede, então essa parede tem que se formar antes que haja a citocinese. E ela começa a se formar ali pela lamela média, né? Começa a se formar ali o fragmoplasto, que é produto do complexo de Golgi, né? Eventualmente ali a lamela média, e eventualmente dando origem ali a duas paredes celulares para cada uma das células filhas dessa célula precursora. 84. Sabemos que as regiões cromossômicas organizadoras dos nucleolos são as responsáveis pela produção de RNA ribossômico, ok? Por outro lado, sabemos que os nucleolos são ricos em RNA ribossômico e que eles gradualmente desaparecem durante o processo de divisão celular, ok? A explicação para esse fato pode ser. Letra D diz o seguinte: os nucleolos são orgânulos indispensáveis para a condensação cromossômica e por isso devem desaparecer na divisão. A cromatina, quando chega ali naquela fase, né, da divisão celular, ela se condensa na forma de cromossomos individuais. Por isso, essas regiões do nucleolo que só existem na cromatina descondensada somem, porque a cromatina se condensou, sumiu aquelas regiões do nucleolo, certo? Aqui um esquema do núcleo celular, né, a cromatina ali preenchendo ali por dentro do núcleo. Repara que tem essa região aqui no meio, que isso aqui é DNA também, né, o nucleolo. É uma região que meio que se destaca do resto da cromatina. Isso aqui é o DNA que está aqui dentro distribuído. Eventualmente, quando chega na fase lá da divisão celular, a cromatina começa a se compactar e se condensar, formando os cromossomos individuais, 1, 2, 3, 4, 5, etc. E aí, claro que essa região aqui do DNA vai também sumir, porque vai também participar agora de um cromossomo. 85. Assinale a alternativa errada. A letra C falou o seguinte: ó, populações muito bem adaptadas a condições ambientais extremamente específicas são as mais evoluídas. São mais evoluídas que aquelas adaptadas a ambientes mais variados. Esse mais evoluídos aqui, isso aqui está errado, né? Não é porque uma determinada espécie está muito bem adaptada a uma condição super específica que ela é mais evoluída do que outra. A gente pode dizer que ela é mais adaptada àquelas circunstâncias do que outras. A gente pode falar assim de mais ou menos adaptado, mas nunca mais ou menos evoluído. A evolução é um processo universal que está acontecendo para todo mundo na mesma taxa, certo? Como o ambiente vai mudando, as espécies vão tendo que se adaptar às mudanças do ambiente. Algumas acabam ficando menos adaptadas, outras conseguem se adaptar melhor. As que se adaptam melhor por seleção ficam, as que não conseguem se adaptar por seleção acabam perecendo. E isso é a seleção natural. Então, o mangue, por exemplo, que é uma planta que dá num ambiente extremamente também específico e rigoroso,
os manguezais, né? Muita salinidade, muitas condições é, críticas que não permitem a existência de outras espécies lá, o mangue consegue se estabelecer lá e fica muito bem. Ela é mais evoluída do que um ipê? Não. Ela é mais adaptada ao mangue. De repente, se o ipê crescesse na região ali do manguezal, ele não se daria tão bem, né? Um cactus, por exemplo, no deserto é uma planta bem adaptada àquela região seca, árida. Outras plantas lá no deserto não conseguiriam se desenvolver. O cactus consegue. Por quê? Porque ele é mais evoluído? Não, porque ele está mais adaptado àquelas condições. 86. Sabemos que quando substâncias estranhas às células são englobadas por elas, através dos fenômenos de endocitose, do fenômeno, né, de endocitose, essas substâncias poderão funcionar como alimento. Se isso ocorrer, vai iniciar-se o ciclo de digestão intracelular, que envolve o aparecimento dos seguintes eventos sucessivamente. Repara que ele já falou de endocitose aqui. Então você não precisaria mais considerar a endocitose. A letra C, por exemplo, que começou por endocitose, não, já não precisaria dessa parte, dessa fase, né? Uma vez endocitado, a letra A falou de fagossomo, vacúolo digestivo, corpo residual e defecação celular. E aqui está correto. Defecação celular, inclusive, é sinônimo de exocitose. É a forma como o pessoal falava exocitose em 1977. 87 tem um texto enorme aqui, eu vou tentar resumir. Eles fizeram um experimento aqui com uma planta 2N igual a 12. Eles fizeram um experimento então com dois grupos com essa planta 2N igual a 2. No primeiro grupo, eles fizeram um experimento utilizando ali um meio, e as crias, vamos dizer assim, né, o produto ali, surgiu também indivíduos 2N igual a 12. Ok, então nada aconteceu. No segundo grupo, por outro lado, surgiram ali indivíduos 2N igual a 24, ou seja, houve uma duplicação na ploidia dos indivíduos nesse grupo 2. O tratamento que eles fizeram então para esse grupo 2 era um tratamento diferente, né? Que provocou ali alteração na ploidia dos indivíduos. Baseado nesses dados, poderíamos dizer que as sementes do grupo 1, aquele que nada aconteceu, continuou tudo igual, foram tratados com água, ok, água, né, nada aconteceu, beleza. As do grupo 2 com colchicina. Isso explicaria por que houve ali duplicação da ploidia das plantas nesse grupo 2. Mas o que colchicina tem a ver com o aumento de ploidia em plantas? Emanuele Carolina Barrichello tem aqui seu mestrado Efeitos da colchicina no tratamento de sementes de uma espécie de planta visando a duplicação cromossômica. Segundo ela, a substância mais utilizada como indutora de poliploidia é a colchicina, um agente antimitótico que tem como ação alterar o nível de ploidia da planta. Se você quiser entender melhor o mecanismo, eu vou colocar um link aqui para esse artigo. Tem outros materiais também no Google sobre a ação da colchicina. A colchicina tem outras ações também em outras áreas, ela também é muito estudada para outras coisas. Mas nesse caso aqui específico, esse texto aqui ajuda bastante a entender esse mecanismo. 88 falando aqui de estômatos, movimentos hidroativos e fotoativos, de abertura e fechamento do estômato. Os primeiros, os hidroativos, quando as condições de luminosidade são constantes e varia-se o suprimento hídrico, então quando falta água, por exemplo, o estômago fecha, né? Por exemplo, hidroativo. O segundo se observa quando, ao contrário, varia-se as condições de luminosidade, então independente da quantidade de água, se houver luz eles abrem, se não houver luz, por exemplo, eles fecham. Normal também. Diante do exposto, diga o que ocorre quando mantendo invariável o suprimento de água, então a planta está bem hidratada, coloque-se uma planta no escuro. Os estômatos vão fechar, é o que acontece à noite, né? Acabou a luz do sol, os estômatos fecham. Geralmente falando, claro. E nesse caso aqui, um fechamento fotoativo. 89, nessa questão aqui, um gabarito oficial fez falta. Xeromorfismo é a aparente adaptação das plantas a condições de falta de água. Então a planta tem que se adaptar de alguma forma obter água, uma vez que as condições não são muito favoráveis nesse sentido. Mas também pode ser devido à falta de nutrientes no solo. Então, solos pobres, as plantas também acabam tendo que desenvolver ali adaptações xeromórficas. Então, falta de água e solos pobres. Assim, pode-se dizer que pode-se encontrar xeromorfismo aparente. Por que eu acho que o gabarito oficial fez falta aqui? Eu vi na internet, fazendo uma pesquisa breve, né? Algumas pessoas foram de D, acho que eu vi algumas pessoas indo de E. Eu fui de B aqui. Desertos, solos pobres, né? Epífitas das matas, por questões de adaptações que eu vou explicar agora. E vegetação de restinga também. Solo arenoso, pobre, nada muito, né, de nutrientes ali. As epífitas, pensa aí numa bromélia. A bromélia ela tem um sistema de raízes onde ela apenas utiliza para se fixar numa outra árvore ou numa outra estrutura qualquer para ela ficar no alto. E como é que a bromélia obtém, que é uma epífita, obtém água? Água, né, obviamente. Ela tem que ter adaptações para que a água da chuva ou a água que passa, né, pelo dossel das árvores fique retida nela. Isso já é uma característica xeromórfica nas bromélias. Bromélias são plantas xeromórficas. Por isso que como bromélias são epífitas, eu fui de deserto, epífitas, considerando bromélias, né? E vegetação de restinga. Eu acho que essa resposta está correta. Eu discordo da D porque eu não acho que manguezais têm solos pobres. Eu sei que não é um ambiente mais. Que inspira maior qualidade, maior riqueza no mundo, mas pesquisem aí, eu não vou me aprofundar muito aqui não, mas pesquisem aí. São solos às vezes ricos em fósforo, enfim, bastante matéria orgânica em decomposição.
Letra E também não sei se eu consigo dizer que o Cerrado, lato sensu, tem solo pobre, né? Porque o Cerrado é um ambiente tão. Pra começar, é um bioma tão amplo. Ele engloba tanto do território da América do Sul. E dizer então que o Cerrado, desse tamanho todo, tem solos pobres, calma aí, né? Talvez hajam regiões ali mais próximas ali, né, de campos mais pobres, mas dizer que ele no geral, não sei se eu concordo com isso não. Questão 90 fala aqui sobre reprodução em samambaias, plantas pteridófitas. Ela produz esporos que germinam formando protalos, né? Enquanto esses são haploides, a samambaia é diploide. No protalo se originam ali anterídeos, que produzem heterozóides, arquegônios, que formam oosferas, gametas. A fusão desses gametas, anterozóides com oosfera, dá um zigoto, do qual resulta a nova samambaia. Diante disso, quando ocorre a meiose? Plantas, ciclo de alternância de gerações, meiose e espórica, portanto a meiose ocorre na formação dos esporos. Letra C. Enfim. 91, uma questão muito no 1977. O homem é a espécie Homo sapiens. Uau. Uma espécie como outra qualquer. Ok. Altera os ecossistemas em que ocorre por retirar deles os meios de sua subsistência e por devolver a eles certos produtos de seu metabolismo e suas atividades. E é isso, ela não tem nenhuma pergunta. Eu acho que era pra inferir como é que continuaria esse texto, né? Bom, a letra A diz o seguinte: por ser Homo sapiens, acredito que ele queria dizer o seguinte: por ser inteligente, né, sapiens, ele subjuga o ambiente e altera profundamente os equilíbrios ecológicos, o que está tecnicamente correto, né? Na prática é isso mesmo que nós fazemos. Enfim, pela nossa inteligência e pela nossa tecnologia, nós temos uma capacidade de provocar esses desequilíbrios no ambiente muito maior do que outras espécies que estão convivendo aqui conosco. Nossa revolução industrial, né? Nosso plástico, nosso desmatamento, nossa pesca predatória, caça predatória, nosso resíduo radioativo. 92 falando de fotossíntese. Nesse processo, a separação de água em seus componentes oxigênio e hidrogênio, e posterior formação de carboidrato, o açúcar, por ligação de hidrogênio com o dióxido de carbono. Sabe-se que a cada molécula de carboidrato que se forma, libertam-se 6 moléculas de oxigênio, que agora estão livres, libertam-se. Sabe-se também que todo o oxigênio liberado provém da água, isso aqui é importantíssimo. Diante disso, diga qual a equação a seguir representa a fotossíntese. A letra A é uma equação bem comum para se representar a fotossíntese. Você vai ver isso aqui até mesmo em livros, mas ela não está completa. Ela é um resumo, ela ignora uma parte ali do processo. Se você tiver paciência para fazer esse cálculo estequiométrico, né, você vai ver que a letra C é a mais completa. Você pega CO2 e água, consegue produzir açúcar, forma água. Essa água pode ser utilizada, né, no próprio processo da fotossíntese, em outros processos metabólicos, e também forma ali 6 moléculas de oxigênio, e você consegue ver que aqui está tudo balanceadinho direitinho. Letra B parece que é a respiração aeróbica, né? A oxidação do açúcar, formando ali CO2 e água. A E parece que é a fermentação alcoólica, né? Fermentação ali que libera CO2, vocês lembram lá do processo da fermentação, né? Forma aqui um álcool, né, o etanol, e um CO2. Só para mostrar para o pessoal da química que eu fiz o dever de casa. 93. Define-se uma cadeia alimentar como uma sucessão de elos representando cada um deles um tipo de ser vivo. Os seres de um elo comem o anterior e são comidos pelo seguinte. Assim indique qual a cadeia correta. Letra E tem um produtor primário, uma planta, por exemplo, sendo comida por um herbívoro, que é comido por um carnívoro pequeno, primeira ordem, comido por um carnívoro grande, de segunda ordem, e eventualmente todo mundo sendo decomposto por um saprófita, né, por um decompositor. Esse termo saprófita acho que tem caído em desuso, não sei. Tem sido usado mais de decompositores mesmo, mas saprófita significa isso, decompositor. Vamos agora então para o segundo exame. Começando aqui pela questão 61. Um animal que se alimenta de larvas e borboletas é. Se a gente interpretar isso aqui como sendo um erro de digitação, ele quis dizer larvas de borboletas, as populares lagartas, né? O animal que comesse uma lagarta seria um consumidor secundário, uma vez que a lagarta é um consumidor primário, ela come a folha de uma planta. O problema é que se essas larvas, por exemplo, fossem larvas, ele colocou aqui larvas e borboletas, né? E se fossem larvas de moscas, por exemplo, carnívoras, que consomem carne, né? Aí o bicho que comesse essa larva de mosca já seria um consumidor terciário, porque a própria larva da mosca já é um consumidor secundário. No mínimo, né? Então, se forem larvas herbívoras, como são as lagartas, quem quer que comesse elas seria um consumidor secundário. 62. Quando relacionamos o meio abiótico ao meio biótico, estamos estudando um ecossistema. Essa é a definição, é o conceito de ecossistema. Meio biótico, interrelações, né, entre o meio biótico, vida, e abiótico, sem vida. 63. A relação existente entre cupins e os flagelados que habitam seu tubo digestivo é chamada de. É uma relação mutualística, uma simbiose mutualística. Os cupins eles comem a madeira, mas eles não são capazes de digerir a celulose. É um drama que muitos animais vivem, né? E eles têm então essa relação ali mutualística com esses micro-organismos no intestino deles, que fazem então a quebra da celulose e eles conseguem então se nutrir. Ambos saem ganhando no final das contas, por isso que é um mutualismo.
64. No Brasil, os campos limpos são mais abundantes na região. Eu aqui fui de região sul porque eu assumi campos limpos como sendo os pampas, aquelas pradarias ali da região sul, né? Entretanto, eu fui dar uma pesquisada e campos limpos, que é um termo que particularmente assim, eu não tinha, nunca usei esse termo aqui, ele também pode estar presente no bioma cerrado. E se fossem os campos limpos do cerrado, aí A, B, C, D, todas estariam tecnicamente corretas, né? A extensão territorial do cerrado é muito grande no Brasil, e até fora do Brasil. Então, rapidamente aqui agora, site da WWF, além de florestas tropicais, Pantanal, Cerrado e Caatinga, os campos também fazem parte da paisagem brasileira. No sul do país, a vegetação é composta por campos limpos, as chamadas estepes úmidas, lá no sul. Agora aqui o site da Embrapa, bioma cerrado, fitofisionomias do bioma cerrado. Temos aqui formações florestais, formações savânicas e formações campestres, que se dividem em campo rupestre, campo sujo e campo limpo. Ainda segundo a Embrapa, campo limpo é uma fitofisionomia predominantemente herbácea com raros arbustos e ausência completa de árvores. Então qualquer local com essa fitofisionomia seria um campo limpo. 65. Admitindo-se em uma linhagem de camundongos que em uma linhagem de camundongos a meiose foi experimentalmente suprimida de modo que os gametas passaram a se formar por mitose. O que aconteceria com o número de cromossomos nas gerações seguintes? Haveria uma duplicação do número de cromossomos, uma vez que sem a meiose você não tem ali aquela fase reducional, né, que reduz os gametas para formar a ploide. Então, dois gametas diploides iriam se fecundar e iria gerar um zigoto tetraploide. Então, aqui nós temos o processo normal acontecendo, uma célula diploide dando origem ali a gametas haploides se fecundando, formando ali um zigoto diploide. É assim que geralmente acontece, né? No caso da questão ali, uma célula diploide deu origem a gametas diploides. Esses gametas diploides, uma vez se fecundando, daria origem a um zigoto tetraploide. E se você fecundasse eventualmente nas próximas gerações gametas, como a gente está vendo aqui, tetraploides, eventualmente você teria um zigoto com 8 cromossomos. Enfim, iria sempre duplicando, né, conforme as gerações iriam passando. 66, considerando-se o sistema de grupos sanguíneos A, B, O, quantos genótipos diferentes são possíveis nesse sistema? 6 genótipos. Genótipos formados a partir da combinação entre A, B e O. A homozigoto, A heterozigoto, B homozigoto, B heterozigoto com relação ao alelo do O, né? Temos também, claro, o sangue AB, que é quando A e B estão juntos, e o tipo O é quando dois alelos O estão juntos. Então, genotipicamente falando, são 6 genótipos diferentes. Agora, se a gente fosse pensar em fenótipo, se você tem A homozigoto ou A heterozigoto, você é sangue tipo A e ponto final. Isso aqui é apenas um fenótipo. Mesma coisa pro B. BB ou BO é sangue tipo B. É o mesmo fenótipo. AB é outro fenótipo, O é outro fenótipo. Então seriam 4 fenótipos e 6 genótipos. 67. Qual a condição inicial básica para que ocorra o processo de formação de raças? Não espécies, raças. Eu considero aqui que o isolamento reprodutivo já seria ali uma condição inicial básica para que ocorresse a formação de raças. As raças sendo ali uma subpopulação, né, de uma mesma espécie, que poderia, por exemplo, esse isolamento reprodutivo ser um isolamento comportamental. Por exemplo, imagina que numa população que ocupa um território vasto, alguns indivíduos começam a ficar mais na sombra, outros mais próximos da água, outros numa área mais árida. E aos poucos vai havendo ali uma determinada tendência na escolha por parceiros que ficam naquela mesma região. Ainda são indivíduos de uma mesma espécie, porque ainda existe fluxo gênico. Se um indivíduo que está lá na sombra quiser cruzar com um indivíduo que está mais próximo da água, por exemplo, haveria ainda reprodução. Então ainda é a mesma espécie, segundo o conceito biológico de espécie. Mas então esse isolamento reprodutivo, por exemplo, que poderia ser meramente comportamental sem uma barreira, né, já seria ali uma condição para a formação de subpopulações, raças numa espécie. Agora, o isolamento geográfico já seria ali uma condição um pouco mais drástica que poderia levar, sim, mais rapidamente, na formação de uma espécie. Especiação alopátrica, né? Enfim, surge uma barreira ali, separa uma população e elas ficam completamente incomunicáveis uma com a outra durante muito tempo, possivelmente até para sempre. As diferenças genéticas vão se acumulando a tal ponto que já não existe mais fluxo gênico, eventualmente, se essas populações vierem a se encontrar de novo. E nesse caso já vai ter havido uma especiação, não apenas o mero surgimento de uma raça. Esterilidade de F1 é mais quando você cruza espécies, né? E a cria, ela é estéril, né? Enfim. 68. Plantas traqueófitas, isto é, possuidores de sistemas condutores de seiva bruta e seiva elaborada, xilema e floema, são as pteridófitas, samambaias, né? Gimnospermas, os pinheiros, por exemplo, e as angiospermas, plantas com flores. Busquei aqui rapidinho um cladograma aqui, peguei um nesse site, com a evolução das plantas. Temos aqui as algas, um grupo externo, né? Aqui as plantas propriamente ditas, né? Plantas terrestres, começando aqui com os musgos, né? As hepáticas, os musgos, digo aqui as briófitas, tá? O grande grupo das briófitas com musgos, hepáticas.
Briófitas que são plantas que ainda não têm os vasos condutores, certo? Quando é que começa então a surgir aqui vasos condutores? A partir das pteridófitas. As samambaias, os licopódios, as cavalinhas, eventualmente as gimnospermas, que são os pinheiros, né? Todos aqueles grupos ali de plantas que têm semente, mas não têm flor. E eventualmente as angiospermas, que têm semente e flor e fruto. 69. As principais diferenças entre uma célula vegetal eutípica e uma célula animal típica são: letra D, presença de plastos e paredes celulósicas nas células vegetais e a ausência dessas estruturas nas células animais. Isso aqui está correto. Então, na célula vegetal, você vai ter a parede celular, de celulose, né? Você vai ter o vacúolo, você vai ter os plasmodésmos, que são as comunicações ali que ligam, né, um citoplasma de uma célula a outra através da parede. E claro, tem os plastos, né, os cloroplastos, os amiloplastos. A célula animal vão ter centríolos, vão ter lisossomos, vão ter aquelas junções comunicantes na membrana. Eu estou citando características que são exclusivas de ambas as células. 70. Um animal com tubo digestivo completo, sistema circulatório fechado, sangue com hemoglobina e hermafrodita pode ser uma minhoca. Ah, se a gente pensasse aqui em hermafroditismo, desses todos aqui, apenas a planária e a minhoca se encaixariam em hermafrodita. Mas a planária não vai ter tubo digestivo completo, não vai ter sistema circulatório fechado, nem muito menos sangue. A minhoca tem tudo isso. Características de anelídeos. 71. Mistura de sangue arterial e venoso ocorre como regra geral no coração de peixes. Só tem sangue venoso, tá? Não tem sangue arterial e venoso passando pelo coração. O sangue passa apenas uma vez pelo coração e é sangue venoso. Então não existe mistura, portanto, qualquer um que tivesse peixe aqui você já poderia eliminar. É, Répteis. Bom, aves e mamíferos, a gente sabe que não existe mistura, né? Os répteis é complicado. Agora, a gente poderia dizer que a letra B, anfíbios e répteis, seria aqui, dentre as que estão aqui, a mais adequada, porque tanto anfíbios quanto répteis você vai ter ali, em alguns casos, a mistura, geralmente, né, do sangue no coração. Como eu disse, os répteis é um caso que a gente tem que dar uma atençãozinha mais aqui, porque tem um detalhezinho ali entre os répteis não crocodilianos e crocodilianos. Vou pegar uma imagem desse site aqui para mostrar. Letra A aqui, o coração de um réptil não crocodiliano. Repara que aqui os ventrículos ainda não estão completamente separados, né? O septo de Sabatira aqui não faz a divisão completa entre os ventrículos, portanto ainda existe aqui comunicação, contato entre o sangue venoso e o sangue arterial. No coração dos répteis crocodilianos, aqui na letra B, repara que os ventrículos já estão completamente separados, então no coração deles não existe contato entre o sangue venoso e arterial. Esse contato vai acontecer ali nas artérias após, né, na saída do coração. Existe um contato, o forame de Paniza, entre as artérias pulmonar e a aorta, onde ali existe ali um pequeno contato entre o sangue venoso e arterial, enfim. Mas já não é mais no coração, são nas artérias fora do coração. Então, como a gente não pode generalizar que répteis vai ter essa separação completa, porque não tem, né? Muitos grupos de répteis, os não crocodilianos, não vai ter aquela separação, podemos dizer que, como regra geral, o coração de répteis também vai ter ali essa mistura de sangue arterial e venoso, assim como o de anfíbios. Então, a letra B estaria aqui realmente adequada. 72 tubos de Malpighi constituem um aparelho excretor de insetos e artrópodes terrestres, acredito que de maneira geral. Aquáticos eu não tenho certeza, teria que olhar, mas insetos, outros artrópodes, né, terrestres, aracnídeos, é, aqueles mirápodos, né, centopeias, enfim. 73. O diafragma de uma máquina fotográfica corresponde no olho dos mamíferos à íris, que é aquele que faz ali o controle da pupila, né, abrindo e fechando, permitindo maior ou menor passagem de luz para fazer o foco da imagem com mais resolução. Uma figura que eu achei na internet, as pupilas aqui, a íris, né, contraída e dilatada, permitindo maior ou menor passagem de luz, focando a imagem, é assim que o nosso olho foca a imagem. E aqui embaixo é o diafragma de uma câmera fotográfica, praticamente o mesmo mecanismo, né? 74. Qual dos órgãos humanos abaixo não produz enzimas digestivas? Aqui a gente vai pensar no fígado, né? Glândulas salivares produzem a saliva, né? A amilase salivar. Estômago produz ali pepsina, algumas lipases gástricas. O intestino delgado, o intestino, enfim, a região do duodeno, tem ali alguma produção do suco entérico, que tem algumas enzimas importantes, maltase, lactase, etc. O pâncreas produz, né, amilases pancreáticas, algumas lipases também. O próprio tripsinogênio, que uma vez no intestino vai virar tripsina, então assim, é produzido lá no pâncreas, portanto aqui fígado. Por fim, 75 dos parasitas do homem comuns no Brasil, o que é transmitido por um caramujo, a gente já falou dele hoje, né? Esquistossoma, o caramujo bionfalaria, que está lá na lagoa, libera a larvinha cercária, que eventualmente ganha acesso ao corpo humano através da pele, é, via epitelial. Vamos agora então para o terceiro e último exame dessa primeira fase do ano de 1977. Começando pela 76, os lisossomos, letra E, realizam a digestão intracelular em células animais. Lembrando aí que nas células vegetais vão ter ali os vacúolos, né, que vão ser responsáveis pela digestão.
77. A sequência de aminoácidos de uma proteína é determinado pela sequência de... Existe um consenso aqui, pelo que eu andei lendo, né? Que a letra C seria realmente a correta. Claro que, em última análise, tudo vem ali da informação contida na molécula de DNA. É bem difícil discutir com isso, né? Porque, sim, em última análise, tudo você consegue retroceder até a origem de tudo, que é o DNA, a informação contida no DNA, que vai ditar RNA transportador, RNA mensageiro, etc. O próprio RNA ribossomal, que vai constituir o ribossomo, né? Mas tem uma característica do RNA transportador que me deixa um pouco inquieto com relação a isso, que me faz considerar essa molécula, esse ácido nucleico, como se ele tivesse uma existência meio que independente, assim. Eu vou explicar aqui agora o que eu quero dizer com isso, mas eu quero deixar claro desde logo que a letra C, o gabarito, seria mais adequado realmente. Temos aqui um RNA transportador. Repara que isso aqui é o quê? Um ácido nucleico é um RNA, certo? Um transcrito de DNA. Uma sequência aqui de bases. Temos aqui um anticódon aqui embaixo, certo? Que vai se parear com o códon do RNA mensageiro. E esse RNA transportador, ele vai trazer o quê? Um aminoácido. Ele vai estar acoplado a um aminoácido. Vocês vão lembrar agora do código genético, né? Que temos ali os aminoácidos associados especificamente a um ou mais sequências, né? Códons específicos. Então a fenilalanina tem ali o U, o C. A metionina, por exemplo, ela é específica ao códon AUG. Então, pensando nessa especificidade entre esse aminoácido especificamente a esse RNA mensageiro, né, que vai ter ali aquele anticódon que vai parear com o AUG, eu fiquei pensando, será que essa estrutura aqui, o que na verdade é isso? Claro que ele é um transcrito de DNA, mas ele é transcrito do DNA no núcleo, ele é processado, é levado até o citoplasma. No citoplasma, ele encontra um aminoácido que vai parear especificamente com um RNA transportador específico, que vai ter aquele anticódon específico. Que vai representar, no final das contas, aquele aminoácido que vai ser levado até o ribossomo quando aquele códon do RNA mensageiro estiver ali sendo lido. E o que dá essa especificidade tão grande desse aminoácido a esse RNA transportador? É uma pergunta que eu fiquei me fazendo e eu ainda não consegui resolver isso. A minha posição atual é que é uma força química complexa, obscura, que na minha visão foge um pouco da competência do próprio DNA. O DNA, a partir dele, é transcrito o RNA mensageiro, mas o que provoca essa especificidade do RNA mensageiro com um aminoácido específico? Não consigo relacionar isso com o DNA. Né? Para mim existe então aqui um movimento, uma força, né, que supera essa relação de dependência do transcrito enquanto um ácido nucleico no sentido dessa estrutura final aqui que está acoplada a um aminoácido por uma força que, enfim, na minha cabeça ainda é um pouco obscura o que causa essa especificidade. Claro que são forças químicas, né? Eu vou estudar isso um pouquinho mais e se eu conseguir um dia fechar esse raciocínio, que agora está muito aberto ainda, eu trago num vídeo posterior pra gente concluir essa discussão. Só que coloquei isso aqui mesmo pra gente, assim, refletir um pouco, né? Pra gente viajar um pouquinho nesse tema tão complexo e tão legal. A verdade é que quando eu erro uma questão, eu tenho duas opções. Ou admitir que eu sou burro, ou admitir que a sua realidade é muito complexa e essas questões objetivas não representam a total complexidade da realidade. Enfim, o resultado é isso aqui. 78, o daltonismo, um dos tipos de daltonismo, né, é uma herança recessiva ligada ao X. Uma mulher de visão normal, cujo pai é daltônico, então ela é portadora do alelo para o daltonismo. Ela é heterozigota, né? Uma vez que o pai dela, sendo daltônico, ele tem então um alelo recessivo. O X dele é com alelo recessivo. Essa mulher se casou com um homem de visão normal. Portanto, a gente vai assumir aqui que ele não tem o alelo, né, para o daltonismo. A probabilidade de crianças daltônicas na prole dessa mulher é de metade dos meninos desse casal vai expressando no fenótipo o daltonismo. Cruzamento simples, XX, XY, né? A mulher portadora do alelo, o homem não portador. Metade das meninas vai ter o alelo. Quando a gente fala de probabilidade, a gente pode falar assim, vai ter, porque é uma probabilidade. Pode ser que, né? Metade das meninas vai ser portadora, mas nenhuma delas vai expressar a característica. Metade dos meninos vai ser portador do alelo. E o homem, quando ele é portador desse alelo ligado ao X, ele vai expressar a característica porque ele não tem outro X, como é X recessivo, né? Ele não tem outro X para compensar. Ele é hemizigoto. Por isso que o homem, ao portar um alelo recessivo, ele expressa a característica ligada ao X, né? Porque do pai dele que não tinha um alelo, ele recebeu o quê? O Y e não o X. Via de regra, o pai passa o X para a filha e o Y para o filho. 79 é uma criança que tem sangue tipo O, RH positivo, M. Então a gente assume aqui que ela é homozigota, né, pro alelo M. O sistema MN também é codominante, né, tem o alelo M e o alelo N. O tipo sanguíneo da mãe é B, RH negativo, MN. Repara que ela é heterozigota. Como é codominante, os dois se expressam. Fica MN. O pai da criança poderia ser
aqui a gente vai ter que inferir o genótipo do pai com base nos genótipos que foram dados ali para os tipos sanguíneos da mãe e da criança. Feitas as considerações, a gente chegaria à conclusão de que o pai teria que ser B, não necessariamente B, eu vou explicar por quê. RH positivo, sim, e M, ou MN, eu vou explicar por quê. Mas de qualquer forma, a B seria a única das que foram apresentadas aqui, seria a única adequada. A criança é sangue tipo O, então ela tem os dois alelos para o tipo O. Logo, ela recebeu um alelo O do pai e da mãe, então ambos têm o alelo O. A mãe já falaram que ela é tipo B, então ela é B heterozigota. A criança é RH positivo, mas repara que a mãe dela é RH negativo, então o pai dela tem que ter um alelo positivo para RH, para ter passado para ela. Ela pegou do pai e não da mãe. Então a criança também é heterozigota. A criança é MM, então ela recebeu um alelo M de cada um dos pais, certo? Então o pai tem que ter pelo menos um alelo M. Ele pode ser heterozigota, ele pode ter outro alelo N, não importa, desde que ele tenha um alelo M para ter passado para a criança. 80. Células, isso aqui é botânica, tá? Células cutinizadas localizam-se na epiderme. A cutícula, né, é uma especialização ali da epiderme. Pensando aqui num caule de crescimento primário, né? Enfim, suber já seria crescimento secundário, e aqui seria suberina e não cutina. Esquelenquima são células mortas ali que tem a parede impregnada de lignina e não de cutina. Então a única que tem ali cutina seria a cutícula, na epiderme, crescimento primário, enfim. 81. O xilema ou lenho é responsável, letra C, pelo transporte e distribuição de água e nutrientes minerais. Repara que a letra A falou de absorção. Não, isso aqui é a raiz. O xilema não absorve, ele apenas conduz, transporta, né, e distribui. A B falou sobre condução de substâncias orgânicas. Aqui já seria o floema. Assim como a E que falou de transporte de alimentos orgânicos sintetizados na folha, isso aqui já é floema. Mas a água e os nutrientes minerais que são pegos lá do solo, né, pelas raízes e transportados para cima da planta é pelo xilema. 82. Na raiz, a função da coifa é proteger, letra A, proteger a zona embrionária, aquela região meristemática ali, que é a região do crescimento da raiz, né? As células indiferenciadas que vão dando a origem ali ao crescimento da raiz. A coifa é como se fosse um capuz que protege essa zona meristemática, que é uma zona embrionária porque são células indiferenciadas. Aqui, para quem nunca viu uma coifa, tá aqui, né? Tem aqui a região meristemática, né? É embrionária, e essa região toda aqui, mais clara, é a zona de proteção, que é a coifa. Tem até essa imagem aqui que é mais coloridinha, que tem aqui a coifa, foi colorido, né? Portanto, fica mais fácil de perceber onde começa a coifa e onde começa ali a região meristemática. 83 é a questão mais 1977 de todas essas provas que a gente viu. Ela diz o seguinte: os líquenes são vegetais. Reflita sobre isso. Resultantes da associação entre algas e fungos. Trata-se de. Aqui é uma relação de simbiose, porque eles vivem juntos. Sim, junto, biose, vida, né? Vida juntos. Relação mutualística, simbiótica. Mas cuidado, líquens não são vegetais. O líquen é uma estrutura que se forma pela junção ali de uma alga com um fungo e forma um líquen, mas não é um vegetal. Talvez algum dia já tenha sido considerado um vegetal, enfim. E de certa forma isso explica um pouco por que aquelas coisas de reino animal, reino vegetal, reino fungo e reino monera caíram em desuso, né? Porque realmente assim eram coisas muito amplas e que tinha muita coisa incorreta ali. 84, já falamos disso, coração atravessado por sangue arterial e venoso, porém sem mistura. Isso vai ocorrer como regra geral em aves e mamíferos. Não vai haver mistura de sangue arterial e venoso, porque existe divisão, separação total entre os ventrículos, né? E, enfim, diferente dos répteis, que nos répteis crocodilianos apenas vai ter essa separação total, os répteis não crocodilianos vai ter ali ainda uma comunicação entre os ventrículos. Portanto, répteis não seria aqui um grupo que poderia entrar nessa discussão, a menos que a gente, né, colocasse, discernisse, né, essa questão dos crocodilianos e não crocodilianos. Como aqui estamos falando como regra geral, a única alternativa viável realmente é aves e mamíferos. 85 dos vertebrados abaixo, o único que tem esqueleto cartilaginoso sem tecido ósseo é o tubarão. Os condrictes, tubarão, arraia, quimera, são peixes cartilaginosos. Bagre é um osteícte, portanto tem tecido ósseo. Sapo, jacaré e papagaio são também peixes ósseos pulmonados, né, do grupo dos Sarcopterídeos tetrápoda, que vieram para o ambiente terrestre e se diversificaram em todos esses grupos que a gente está vendo aqui. Então, provocativamente, nós também podemos dizer que nós também somos peixes ósseos pulmonados. 86. Easy peasy, assinale a alternativa que contém um vertebrado em cujo ciclo de vida ocorre em estágio larval, o sapo, que tem ali a fase de girino. 87. Em qual das doenças humanas abaixo o parasita não necessita de um hospedeiro intermediário? O amarelão, que é a ancilostomose, provocada ali pelo ancilostoma duodenalis e pelo necátor americano, enfim, eles não precisam de hospedeiro intermediário, portanto, amarelão. Interessante que na malária nós somos o hospedeiro intermediário, né? O Plasmodium utiliza a gente como hospedeiro intermediário e ele faz a reprodução sexuada no mosquito. Então o mosquito que acaba sendo o hospedeiro definitivo desse parasito.
88, em um campo vivem preás que se alimentam de vegetação, portanto consumidores primários. As preás são comidas por cobras, consumidores secundárias, e por gaviões, também aqui consumidores secundários. Mas os gaviões também se alimentam de cobras, sendo ali, nesse caso, consumidores terciários. Assinale a alternativa que exprime corretamente essas relações alimentares. Aparentemente a letra D aqui é a melhor, né? O vegetal está sendo comido pela preá, a preá comida por cobra e o gavião comendo cobra. 89, na sequência abaixo, produtor, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, o ser que menos libera energia para o ambiente é o último nível ali da cadeia alimentar, o consumidor quaternário no caso. Lembrando aí do formato da pirâmide de energia, né, que lá na base tem ali os produtores que são os que mais têm energia, tem mais biomassa também. Essa energia vai sendo perdida ao longo, conforme vai havendo a predação pelo nível trófico superior. Repara que existe perda de energia na forma ali dos processos metabólicos que liberam calor, né? Outras formas também. O nível trófico acima tem menos energia, portanto, acumula menos energia, contém menos energia do que o nível trófico abaixo. Portanto, o último lá, o topo da pirâmide, o consumidor de último nível, vai ser o que menos vai ter energia para perder para o ambiente. E por fim, last but not least, questão 90, no ciclo do nitrogênio, os seres que devolvem nitrogênio na forma gasosa, né, molecular, à atmosfera são as bactérias desnitrificantes, as famosas pseudomonas denitrificantes, dentre elas, né, que pegam o nitrato, por exemplo, e transformam de novo o nitrogênio na forma gasosa, N2, que volta para a atmosfera, é um gás inerte, né, que fica na atmosfera e compõe uma grande porcentagem do ar que a gente respira, que a gente é, ventila para os nossos pulmões, né? A gente não respira esse gás aqui, ele não participa da nossa respiração aeróbica, mas ele compõe o ar que a gente inala, em coisa assim de 80 e poucos por cento. Bom, dito isso, então ficamos por aqui. Concluímos aqui o ano de 1977. No próximo vídeo veremos o ano de 1978. Esse vídeo acabou ficando bem longo porque tinha 40 e poucas questões. Eu espero que os próximos vídeos sejam um pouco mais suaves, tenham menos questões. Mas se rolar um vídeo lá pra frente que eu sinta que tenha muita questão também, eu posso também dividir, né? Parte 1 e parte 2. Talvez eu faça isso. Essa playlist talvez fique bem longa mesmo. Mas eu acho que vai ser super interessante esse processo, por isso que eu quero compartilhar. É uma coisa que eu já queria fazer mesmo, uma coisa que eu queria fazer pessoalmente, eu acho que vai ser importante pra mim mesmo, pros meus conhecimentos, né, pra ter um pouco mais de intimidade com esse conteúdo da FUVEST, que é importante, né? A gente que trabalha com biologia, muitos alunos que a gente acaba passando por eles vão eventualmente prestar a FUVEST. E eu quero ter esse conteúdo disponível aqui no meu canal, até mesmo para eu consultar no futuro, né? E se for também pertinente, importante para alguns que se auxiliar, alguns aí que estejam se preparando, tanto para a FUVEST, quanto para a OBB, quanto para Enem, ou até mesmo para professores de biologia que queiram alguns insights. Vou compartilhar tudo isso e vai ser super legal. Enfim, volto então no próximo vídeo com o ano de 1978. Até lá.